O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vós tivesseis fé. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 27º domingo do tempo comum. Celebramos nesse mês de outubro, o mês dedicado às missões, e por isso nos recordamos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Celebrávamos a sua memória ontem, dia 1º de outubro. Ela que nasceu no final do século XIX e entrou no Carmelo aos 15 anos de idade, por uma permissão especial do Papa Leão XIII, na época, e morreu com 24 anos de idade, muito jovem, de tuberculose. E veja, ela viveu no mosteiro e se tornou padroeira das missões, porque no seu coração, na sua alma, havia uma vontade grandiosa de levar a palavra de Deus aos demais. Ou seja, ela tinha sede no seu coração de que outros conhecessem o amor de Deus. E, portanto, ela passou esses anos no mosteiro, no Carmelo, rezando pelos missionários, rezando pelas missões. E por isso tornou-se padroeira das missões e doutora da igreja. Porque a sua vida, a sua espiritualidade é um exemplo para cada um de nós. Veja, hoje o Senhor nos fala da realidade da fé. Meus irmãos, o que é a fé? A fé, poderíamos dizer que ela é uma via de mão dupla. Porque a fé, em primeiro lugar, é um dom de Deus, é uma graça, é uma dádiva de Deus. É Deus quem nos dá a fé. E, ao mesmo tempo, a fé, ela é um assentimento à doutrina, às verdades, ao próprio Deus. Porque nós não podemos ter verdadeira fé se nós não abrirmos o nosso coração para Deus, se nós não abrirmos o nosso coração para a sua palavra,
para a sua doutrina. E ao mesmo tempo nós somos chamados a pedir a Deus, como fizeram os apóstolos no dia de hoje. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Veja, a fé, ela tem uma característica intelectual, uma característica racional. Porque para que tenhamos fé é necessário conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua doutrina. Portanto, nós não podemos aderir, não podemos amar aquilo que não conhecemos. Precisamos, em primeiro lugar, conhecer quem é Deus. E por isso, a palavra de Deus precisa ecoar no nosso coração a todo momento, todos os dias. Precisamos ter contato com a palavra de Deus. Precisamos ter contato com a doutrina, com o ensinamento do Senhor, para que cada vez mais possamos conhecer a nossa fé e assim aderir, abrir o nosso coração para crer naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor ensinou para nós. Por isso, aquele que tem fé, ele lê a palavra de Deus, lê o ensinamento de Deus, que talvez anteriormente ignorava, não sabia, e quando passa a saber, diz no profundo do seu coração: Senhor, eu creio nessas palavras, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor está perto de mim, eu creio que o Senhor pede isso de mim, e que esse caminho me levará à salvação. Eu creio. Mas também a fé tem uma característica afetiva. Ou seja, a fé, ela não é somente intelectual, mas também afetiva. E por isso, a fé necessita de que tenhamos confiança em Deus. Confiar em Deus, ou seja, uma confiança filial. Deus é nosso Pai, Deus é o meu Pai, e eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Jesus nos diz no Evangelho: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Alguém que tem fé, alguém que confia em Deus, que tem uma confiança filial em Deus, consegue transpassar grandes obstáculos nessa vida. Consegue enfrentar sofrimentos dessa vida, tribulações nessa vida, que até mesmo nós, quando passamos, dizemos para nós mesmos: como que eu consegui passar por isso? Como que eu consegui enfrentar essa situação? Veja, isso chama-se fé. Confiança em Deus. Confiar que, de fato, Deus muitas vezes, Ele tolera o mal, muitas vezes Ele permite que coisas nos aconteçam e que nos fazem sofrer, que dói. Mas nós sabemos, pela sua palavra, que Ele é bom, que Ele é Pai, e que Ele está conosco, e que Ele, se permite que carreguemos uma cruz, Ele nos dá a força para carregar essa cruz. E toda a cruz que Ele permite que carreguemos tem um sentido sobrenatural, tem um sentido salvífico, tem um sentido redentor. E por isso confiamos.
Veja, meus irmãos, nós provavelmente já testemunhamos situações que nos edificaram, situações que mostraram realmente a diferença que há na vida de alguém que tem fé e de alguém que não tem fé. Porque, é claro, meus irmãos, eu como sacerdote já acompanhei há muitas situações difíceis de pessoas que procuram um sacerdote ou de situações que acontecem. Mas veja, quando a pessoa tem fé, ela passa pelas situações, ela enfrenta as situações e sabe que não enfrenta com as suas próprias forças, mas com a graça e a força de Deus. Com a graça e a força de Deus. E poderia testemunhar aqui muitas situações, mas nós vemos uma pessoa que tem fé quando passa por uma doença grave, uma enfermidade grave, ela de fato vai sofrer, como todos nós, como qualquer pessoa, mas a sua confiança em Deus não faz com que ela se desespere, não faz com que muitas vezes duvide de Deus, mas entrega a sua mão, a sua vida nas mãos de Deus e assim consegue se unir a Jesus crucificado. Uma pessoa que perde um ente querido e quando confia em Deus, não se desespera. Claro, sofre, sente a dor da perda, como qualquer pessoa, mas no seu coração há um sentido sobrenatural. Em primeiro lugar, a certeza da vida eterna. Em segundo lugar, por saber que Deus cuida de nós e que Deus não nos abandona. Por saber que, de fato, se Deus permite o mal, Ele tirará um bem maior desse mal permitido. E isso faz com que caminhemos, sigamos em frente. E quando passamos por tudo isso, vemos o quanto Deus é bom e o quanto Deus nos ajuda e não nos abandona. Meus irmãos, a fé, ela nos leva para frente. E como eu dizia, ela não é somente intelectual, ou seja, quando nós dizemos, eu creio que o Senhor está presente na palavra, creio que o Senhor está presente na Santíssima Eucaristia de forma real e substancial, mas também creio que Deus está comigo. Creio que Deus me ama, creio que Deus quer a vida eterna para mim, creio que o Senhor me ouve na oração, creio que o Senhor é o meu Pai e quer o melhor para mim. Senhor, eu creio e confio em Ti. Creio e confio em Ti. Fé. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nosso Senhor nos ensina nesse Evangelho que a fé, ela tem uma característica que também é a humildade. Ou seja, por sabermos que nós, quando empreendemos coisas, quando fazemos o bem, nós entendemos que não somos nós que fazemos, mas é Deus quem age. Às vezes, de forma muito errada, nós atribuímos a tudo que acontece de ruim a Deus. Deus, por que você permitiu esse mal? Por que você fez isso comigo? Por que você fez aquilo? Mas quando nós fazemos o bem, nós achamos que somos nós que fazemos. O contrário.
Todo o bem que fazemos é uma ação primeira de Deus, porque é Deus que move o nosso coração, move a nossa vontade para o bem, e quando correspondemos a essa graça de Deus, fazemos o bem. Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso, não podemos nos encher de orgulho e soberba por achar que somos bons, porque se não for a graça de Deus, não podemos fazer nada de bom. E por isso Jesus nos diz: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Fizemos o que devíamos fazer, porque assim como nosso Senhor, Ele se fez servo de todos nós, nós somos chamados também a sermos servos por amor a Deus, servir aos demais de forma desinteressada, não esperando gratidão, não esperando reconhecimento, mas servir porque o Senhor Jesus serviu. Às vezes nós servimos na igreja, às vezes nós servimos a Deus esperando o reconhecimento dos demais, esperando reconhecimento dos outros, mas não servimos para isso. Servimos por amor a Deus e devemos servir de forma desinteressada, porque é uma forma de servir com uma consciência reta. E, portanto, assim nos reconhecemos humildes e reconhecemos que o nosso serviço é uma forma de gratidão a Deus, que tudo nos dá, que faz o bem em nós. Quando nós olhamos para as figuras, os santos, para Santa Teresinha, e ela é chamada de Teresinha, ou seja, nesse diminutivo, Teresinha, a pequena, porque o seu modo de viver a vida espiritual é como criança, a pequena via, isto é, a entrega dela a Deus, como uma criança que se entrega ao Pai e se deixa ser conduzida pelo Pai, porque a criança não tem forças para seguir sozinha, porque a criança não pode passar por obstáculos sozinha, porque precisa do Pai. E quando a criança cai, ela não se preocupa, porque sabe que o Pai vai levantá-la imediatamente. E assim pensava Santa Teresinha. A sua pequena via, ela dizia: eu não tenho capacidade de fazer aquilo que fizeram os grandes santos, não tenho força. E por isso, no itinerário da sua vida diária, nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios, mortificações, que fazia tudo por amor, ela dizia: tudo aquilo, até mesmo as pequenas coisas, se fazemos por amor, são grandes. São grandes. Deus fez grandes coisas na vida dessa menina, porque de fato ela sabia que não era ela mesma, mas era Deus que agia nela, porque ela se deixou ser cuidada, conduzida e moldada por Deus. Tornou-se santa, doutora da igreja e padroeira das missões. Deus também pode fazer maravilhas na nossa vida. Deus também pode fazer grandes coisas na nossa vida, se nos deixarmos ser conduzidos por Ele. Se tirarmos a soberba do nosso coração, de acharmos que sozinho podemos fazer grandes coisas. Mas não, com Deus, com Ele, podemos fazer coisas que nem imaginávamos fazer. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, meus irmãos, peçamos essa graça hoje
Aumenta-nos a fé, Senhor, porque muitas vezes duvidamos do seu amor. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque temos medo da dor, porque temos medo do sofrimento. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque muitas vezes não aceitamos situações que nos acontecem na nossa vida. Aumenta-nos a fé, Senhor, que eu confie verdadeiramente em vós e que eu possa aderir tudo aquilo que o Senhor nos ensina. A Virgem Maria é o exemplo maior para nós. Ela foi aquela que acreditou. Ou seja, a sua fé foi inabalável. E ao mesmo tempo, ela foi quem se tornou escrava do Senhor, serva do Senhor, humilde. Ela soube unir muito bem a fé ao serviço. Que nós, imitando a Virgem Santíssima, também saibamos unir a nossa fé ao serviço, à gratidão que devemos a Deus de forma desinteressada ao serviço dos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.